galera, beleza? Estamos aqui no início de mais um episódio do BGCast, o podcast do Benjamin Guimarães. Meu nome é Miguel Ribeiro. Meu nome é Lívia. E hoje a gente trouxe um convidado muito especial, o professor Antônio Kwanza. A gente vai conversar um pouquinho aqui com ele, falar sobre o trabalho dele e falar sobre a resistência negra. Olá, pessoal. Gostaria primeiramente de agradecer o convite, né? A presença de todos vocês aqui. Nosso amigo Gabriel também, que está presente, compartilhando dessa conversa. Né? E esse momento é muito importante. Né? São questões que são pouco faladas, pouco discutidas. Então, a gente espera poder contribuir para esse debate, para essa discussão. Acaba sendo um tema bem polêmico também para poder conversar, né? Então, meio... Sim, gera, assim, a gente fala de herança, né? A gente fala de cultura, de valorização, é sempre muito bom, né? Mas não tem como a gente tratar dessas questões sem falar do preconceito, sem falar do racismo, que acaba silenciando, né? Então, dificultando também a gente poder falar mais sobre nós. Né? Então, a nossa ideia é poder ampliar e contribuir com esse debate. Você é professor já tem bastante tempo, né? A gente queria saber como é que foi esse processo para você começar, tipo, é isso que eu quero para minha vida, porque você não trabalha só como professor, né? Você dá bastante palestra. A gente queria saber como é que foi para você entrar nesse mundo aí da educação, da conscientização. Sim, sim. Então, atualmente também eu trabalho, né, extra classe, num colégio também estadual aqui. E a galera chama de professor, né, que a gente está sempre nessas atividades com os alunos, e é bem legal. E a gente gosta até de citar o Sérgio Vaz, né? O Sérgio Vaz fala que professor é aquele que ensina, mas educador é aquele que aprende. Né? Então, assim, enquanto educador, né, a gente recebe quase que um chamado, né? Tem uns colegas aqui, o Glauco, o Tarcísio, é quase que uma convocação para esse processo. Né? Então, assim, a gente atua dentro da educação, junto com iniciativas sociais, né, movimentos de conscientização, que eu acho que é a área que tem esse potencial de transformação. Infelizmente, é uma área que ainda não é muito valorizada. Né? Então, você vê hoje poucos alunos, quando você pergunta o que eles querem fazer, poucos alunos querem ser professor. Né? Alguns sentem até vergonha de dizer os que querem, né? Prefiro não falar, deixa quieto. E, assim, infelizmente, são várias questões, né, que envolvem esse processo, mas eu, assim, né, como muitos ainda aqui na nossa cidade, nós acreditamos aí em todo esse potencial da educação. Antônio, a gente queria saber como que foi esse processo na sua carreira, se você passou por algum preconceito racial e como que foi passar por isso? Então, eu falo assim, nós passamos, né, nós ainda passamos por isso. Né? Infelizmente, assim, hoje, né, nós avançamos pouco, mas avançamos. Então, já se fala mais sobre essas questões. Na minha época, não se discutia quase nada. Então, quando você abria um livro de história, a primeira imagem assim, que eu via das pessoas que pareciam comigo era de cabeça baixada e sendo puxada, né, na condição de escravizados. Hoje, a gente consegue já falar mais sobre essas questões, mas, assim, ainda é muito pouco. Porque você vê que você é invalidado, você é testado, né, você é subestimado a todo momento, principalmente se você for uma pessoa negra, principalmente se você for uma mulher negra, né, principalmente se você for um jovem negro. Então, assim, muita gente acha, quando a gente fala sobre isso, que a gente quer dividir as pessoas, sabe, quer segregar, né, como se o nosso país não fosse dividido. Né? A gente pega no Brasil, a gente pega dados aí recentes, né, homens assassinados, a maioria são homens negros. Mulheres assassinadas, a maioria mulheres negras. Jovens, da idade de vocês, assassinados, também são jovens negros. E até os policiais, né, que mais morrem no Brasil também são policiais negros. Então, o nosso Brasil ele já é dividido. Quando a gente começa a falar mais sobre essas questões, infelizmente, assim, não quer dizer que a gente superou os preconceitos, mas a gente aprende, melhora como lidar com isso no nosso cotidiano. Né? Principalmente, assim, a nossa ideia é passar o máximo possível para vocês, né? Para que vocês tenham mais força, tenham uma cabeça muito melhor do que a minha geração teve. E isso acaba que vem lá de trás, né? Tem a questão do racismo estrutural, né? Que já tem esse estereótipo, né? De preto, favelado, pobre, bandido. E acaba que isso influencia muito em toda a questão, tipo, da pessoa querer crescer na vida e tal, né? Isso vem lá de trás, bem do início, na colonização do Brasil, né? Isso. Quando a gente fala de racismo, né, assim, muita gente fica presa à questão da ofensa.
A ofensa a gente percebe, a gente escuta, né? A gente vê ali de fato. É como se fosse, imaginem uma gaiola, né? Um fio da gaiola é como se fosse aquela ofensa em si. Mas tem outros fios que são mais difíceis de perceber, né? Como é que a gente combate uma coisa que é mais difícil da gente perceber? Né? Então, essa questão toda, né, que você trouxe para a gente, essa questão histórica, ela contribuiu para quê? Para você inferiorizar as pessoas de acordo com aquilo que elas representam, né? Aquela identidade que elas possuem. Então, quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de machismo, né, quando a gente fala de outras opressões, a gente está falando de relação de poder. Né? Um grupo, né, ele acha e ele possui poder social sobre outro. E essas construções foram feitas ao longo de séculos. Né? Então, a gente quebrar isso assim, em décadas é muito difícil. A gente tem avançado, né, é um processo ainda lento, mas a gente tem certeza que aos poucos a gente vai conseguir chegar, né, num ambiente mais justo, mais plural e menos desigual. Sim, a gente vê muito isso presente, né, no mercado de trabalho, no dia a dia. E assim, é triste de se ver, né? É complicado. E acaba que é uma coisa meio, eu não sei se a palavra seria hipócrita, né? Porque muito do que a gente vive hoje, música, religião, vem tudo de cultura africana, né? Por exemplo, o samba, o funk, vem tudo dessa questão da cultura africana. O que acaba sendo algo que não bate muito, né? As pessoas criticam, falam e acaba que usam muito isso no dia a dia, né? Coisas que vêm da África, do povo negro no dia a dia e acabam, né, sem falta de informação, eu acho. E acho que são N fatores diferentes. Sim, é o ponto que vocês colocaram. A principal dificuldade é a falta de informação. Né? Então, assim, como foi construído assim, isso foi repetido durante muitos anos, durante séculos, tudo que é nosso é visto como ruim. Né? A nossa pele é ruim, o nosso nariz é ruim, o nosso cabelo é ruim, a nossa música é ruim, a nossa religião é ruim, a não ser quando convém. Né? Hoje em dia tem uma economia de mercado, né? Então eles precisam ter representatividade. Então o samba, por exemplo, ele vai se embranquecendo porque ele vai gerando lucro para outros grupos. Né? Então você vai apagando essa herança africana que a gente tem. Né? Não só na parte cultural, mas também na parte científica, na parte tecnológica. Né? Eles não trouxeram só mão de obra para cá, no processo de escravidão. Eles trouxeram também tecnologia. Então, a gente pega aqui a região próxima a gente, né? Mais para o lado de Minas, questão da mineração, eles preferiam africanos que eram do norte da África, que eles já tinham experiência nesse processo. Né? A gente pega na questão agrícola, né? Na questão da produção aqui na nossa região terrivelmente escravocrata, além da mão de obra dessas pessoas que foram trazidas, eles também trouxeram a tecnologia que eles já conheciam vários processos. E essa tecnologia é sempre ignorada ou apagada. Né? A metalurgia, por exemplo, né? Já existia em África. Então, várias pessoas dessas regiões que já dominavam essa tecnologia, elas trabalhavam aqui como ferreiros. Né? Isso é pouco falado. Né? Quase nunca é. A gente tem essa parte, assim, meio que uma máscara. Eles colocam, tipo, um pano em cima de tudo que passaram. Só pra, como dizer, pra encobrir a história, sabe? A gente teve muito pouco acesso, como você disse, à falta de informação. E sobre os livros de história, é muito errado, sabe? Eles não entram a fundo sobre a história. Então, assim, fica só como, eles sofreram e é isso, sabe? É muito além disso. E acaba que é a nossa própria cultura, né? Porque o Brasil é uma mistura de povos, né? Então, assim, muita coisa que veio de lá é refletido hoje em dia. Acho que uma das coisas que mais me marcou quando eu descobri foi a própria feijoada, né? Que a feijoada é uma comida que os escravos faziam com o resto das coisas que sobravam e hoje a gente come e é um negócio Sim. muito bom que, sabe, isso foi uma coisa que deu um estalo assim, como a gente tem muita desinformação ainda. Sim. Só aproveitando que você falou dessa questão da mistura, né? Qual que é assim, um dos grandes problemas que a gente tem? Por o Brasil ele ser um país plural, né, racialmente, a gente olha, né, as pessoas brancas não são da cor da parede. As pessoas negras também não. Elas têm várias tonalidades diferentes. E aí, as pessoas acham que não existe racismo, porque ela não vivenciou, muitas vezes nem percebeu aquilo, a maioria das vezes. Só que qual que é o nosso grande problema? Essa mistura inicial,
ela não foi feita de forma conivente. Ela foi feita através de violência, através do estupro, né? Principalmente de mulheres africanas e mulheres indígenas. Né? Muita gente, a gente vai e conversa com os jovens nas escolas, muita gente tem história de uma avó, de uma bisavó, né? Alguns aqui vão lembrar disso. Foi pegando o laço. Sempre era avó, sempre era mulher, nunca era o homem. Né? O que era que significava na época pegar no laço? Né? Você pegar uma mulher no laço. Né? Isso diz muito sobre a nossa história aqui, de Valença mesmo. Né? Tem gente que fala, a gente escuta isso, a gente fica apavorado, tem gente que fala que a nossa história é bonita. Depende de quem, para quem. Né? Tem muito sangue indígena onde a gente pisa. Né? Esses prédios todos aqui, quem construiu foram antepassados nossos. É essa história, né, como vocês colocaram, que a gente tem que lembrar, buscar, né, e compartilhar também. O que você acha sobre a apropriação da cultura africana? Sim, apropriação cultural. Isso. Né? A apropriação cultural é um tema sempre assim, bem polêmico. Né? Tem a questão das roupas, a questão da trança. Né? E assim, é polêmico, mas não deveria ser. Por exemplo, a gente anda na rua, a gente vai para a Rua dos Mineiros. A gente não vê ninguém indo nas lojas ali, comprar roupa, o que for, usando um kimono. Ah, hoje eu quis sair de kimono. Achei bonito. Não, a pessoa sabe que aquilo representa uma cultura. Cultura japonesa, né, e outras culturas. Então ela respeita aquilo. Né? O que acontece com a questão africana, muitas vezes não tem esse respeito. Ah, é porque é nosso, é de todo mundo. E aí banaliza questões que têm um valor cultural muito grande. Né? Então, assim, uma menina branca, não está falando aqui para ninguém deixar de fazer trança ou usar uma roupa com estampa africana, não é isso. Mas uma menina branca, quando vai fazer trança, ela faz porque acha bonitinho. Mas uma jovem negra, quando ela alisa o cabelo, muitas vezes é porque ela sabe que ela não vai ser aceita no espaço que ela está. Ou o comentário que ela vai ouvir e que ela ainda escuta cotidianamente. Né? Aqui não é diferente das outras escolas que a gente tem em Valença. Né? Então, a questão da violência, a questão da valorização cultural, são processos que nem sempre são respeitados. Né? Eu pego aquilo que é seu quando me convém, né? Mas sem respeitar aquela bagagem toda, né, histórica e cultural que aquilo possui. E eu acho que isso acaba influenciando várias questões. Eu acho não, com certeza influencia a questão tipo, psicológica, né? E isso acaba destruindo a vida de muita gente. Por exemplo, que a gente estava falando da questão da apropriação cultural. Jovens que nem você falou aí, que alisam o cabelo por conta de não ser aceita. E acaba que isso mexe muito com o emocional da pessoa também, isso prejudica ela em vários fatores diferentes, acaba desenvolvendo uma insegurança ou até mesmo, se eu não me vestir de tal forma, eu não sou aceita no mercado de trabalho ou qualquer outra situação do decorrer da vida da pessoa. Né? E é muito mais fácil a gente ver um jovem na rua com a blusa do Naruto do que com uma estampa africana, né? Porque ele reconhece aquilo como ele coloca um valor cultural naquilo que ele está vendo, né? O que acontece, né? Dentro de que a gente está colocando questões históricas que foram sendo construídas, tudo que chega para a gente referente a nós mesmos é negativo. Então, o preto, milhões de africanos foram trazidos para cá para trabalhar, para as pessoas pegarem a sua tecnologia, mas também sua mão de obra. Naquele momento, ele não era tido como vagabundo. Mas aí você tem um processo de abolição, falsa abolição, que a gente coloca, né? E aí, após esse processo de abolição, aí o negro é vagabundo, o negro não gosta de trabalhar. A gente vai ver uma novela, hoje está mudando, mas ainda é pouco. Né? Você pega uma novela, quem que é o homem negro na novela? É o vagabundo, é o alcoólatra, né? É o que gosta de ficar na rua. A mulher é a barraqueira, é a que vai roubar o marido da outra. E tudo isso vai fazendo construções negativas sobre a gente. E aí, se você se vê, né, de forma negativa, é muito mais fácil você querer ser uma outra pessoa, querer se ver representado em uma outra cultura, né? Porque tudo isso foi construído durante muito tempo de forma negativa. Sim, a gente vê essas críticas hoje em dia, por exemplo, teve o filme da Pequena Sereia, colocaram uma personagem de pele negra e assim, foi uma chuva de haters, sabe? E, tipo assim, é bizarro como as pessoas encaram essa mudança como algo ruim. E várias personalidades, né, que eram negras sempre foram pintadas de branco e ninguém nunca questionou isso.
né? O Egito, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, né, bem simples, mas o Egito inicialmente era preto, né? O Egito significava terra preta, Kemet, né? Então nossos antepassados construíram pirâmides. Eles criaram aquilo que a gente chama de matemática, aquilo que a gente vai mal, passa um maior perrengue, né? A gente criou aquilo. E aí a gente acha que a gente não sabe uma coisa que foi criada por nós, né? Então, essa construção, né, que a gente fala, inferiorização, ela mexe com a autoestima da pessoa. E aí você não precisa mais de corrente para prender ninguém, porque a pessoa já não vai se colocar, já não vai nem tentar, né? A gente vai desistir antes de tentar. E aí você acomoda as pessoas em lugares, né, que um sistema acha que elas deveriam ficar. É uma massa que vai sendo concentrada e as pessoas simplesmente aceitam isso, né? Tem esse estereótipo de o jovem preto é vagabundo e as pessoas, por falta, acho que, de informação, acabam aceitando isso e muitos desistem da vida ou se apoiam em vícios ou entram para uma vida errada, né? Isso acaba prejudicando mais a imagem, né, da raça. Assim, afeta, né, o jovem negro, mas, por exemplo, afeta o jovem que é periférico também. Né? O jovem, aí dentro da questão que vocês colocaram, o jovem branco, ele vai passar dificuldade porque ele é pobre? Vai passar, mas não porque ele é branco, né? Diferentemente da pessoa negra. A gente tem aí um exemplo aí do Vini Júnior, né? É famoso, ganha muito dinheiro, não joga mal, né? Joga relativamente bem dentro da área que ele trabalha, e ele vem sofrendo sérias acusações, várias situações de racismo, porque as pessoas não aceitam o lugar que ele deveria estar, né? Então não é só a questão do dinheiro, aí que entra o debate racial, né? É aquilo que ele representa. Ele representa, né, algo que as pessoas ainda não estão acostumadas a ver ou aceitar, né? É o negro uma posição maior, né? E eu acho que falta, assim, hoje em dia a gente tem grandes nomes, né? Que são, com a palavra, que são destaques, assim, Sim. né? De pessoas negras que revolucionaram o sistema. Aqui em Valença, a gente tem a Clementina de Jesus, né? E aí a gente queria saber um pouquinho mais, que se falasse um pouquinho mais sobre essas pessoas, assim, né? A importância que elas tiveram dentro desse processo que foi a inclusão dos negros dentro da sociedade. Sim, a gente tem a Clementina, inclusive tem um busto dela aqui na frente, né, do colégio, né, uma homenagem emblemática, né, mas aí em outro momento a gente conversa sobre isso, mas tem uma homenagem a ela ali. E assim, ela é uma mulher negra, né, que é conhecida, a gente vai a qualquer lugar fora de Valença, todo mundo conhece, todo mundo fala da Clementina, São Paulo, Rio, Minas, e muito pouco falado aqui, né? E quais são as questões, né, principais ali ao entorno dela? Ela só fez sucesso depois de certa idade, uma idade tardia. Ela só foi valorizada depois que ela saiu daqui, ela foi valorizada num outro local. Até hoje ela não tem a valorização que ela deveria aqui na cidade, né? E aí entra naquele ponto, quantas Clementinas será que já não nasceram aqui em Valença, mas por essas questões que a gente está conversando, talvez não chegaram nem a cantar, né? Então, assim, a gente buscar essas referências que a gente sabe, assim, a gente conheceu, né? A gente conhece a Clementina, vamos buscar mais sobre a Clementina e vamos falar da Clementina com as crianças, com os jovens, com os adultos, mas sempre existiram referências negras em toda a nossa história. Assim, sempre tive. A gente tem aqui em Valença, por exemplo, a principal rua de Valença, vocês sabem, né? Aquela do centro. Como é que chama aquela avenida principal? Nilo Peçanha. Nilo Peçanha. Vocês sabem quem foi Nilo Peçanha? Eu já Pode falar um de cada vez. Não. Não sei. Vai explicar pra gente? Nilo Peçanha foi o primeiro presidente preto do Brasil, né? E ninguém sabe disso, assim, poucas pessoas sabem disso. Ah, o Brasil teve um presidente negro? Será que teve? Então, o nome da principal rua da nossa cidade, né? Chegou a estar aqui em Valença na época, durante um período que mudou de nome, né? A rua chamava Rua São José. Mas é uma referência interessante. Já houveram presidentes negros, né? Já houveram pessoas em vários lugares. O que falta muitas vezes é oportunidade, né? E, né, que a gente fala, conhecimento da sua própria história. Imagina que a gente está num ônibus, né? A gente está sentado num ônibus, a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não sabe para onde a gente está indo. A gente vai ficar parado no mesmo lugar, né? É o que acontece na maioria das vezes. A gente não se movimenta. Antônio, agora saindo desse assunto
Clementina, sobre as músicas. Eu quero saber o que você acha sobre o tema da redação do Enem. Sim, foi um tema interessante, né? Sobre os desafios da valorização da herança africana. Quem conhece, né, daria para utilizar a Clementina, acho que no texto, né, dentro ali dos argumentos, as possibilidades. A gente tem aqui, né, na cidade um pré-vestibular social chamado Clementina de Jesus, em homenagem à nossa querida Rainha Quelé. E aí são 2 pontos, né, que eu acho que são muito importantes que a gente ainda não viu, né? Um é mais comum que o quê? A gente fica feliz com o tema porque ele reforça, né, a importância de conversas como essa que a gente está fazendo, né? Então, não só da gente desconstruir, né, muita coisa que foi colocada de uma forma negativa, até mesmo errônea, mas também da gente reconstruir, né, outras narrativas, outras histórias ligadas a essa nossa herança africana. Mas o segundo ponto é que dentro da nossa realidade, muitos jovens tiveram dificuldade de escrever sobre isso, né? Porque a gente tem aí 2 leis, né, básicas aí principalmente, que é a 10.639, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas, que foi, né, complementada pela Lei 11.645, que adicionou a questão indígena. Essas leis têm mais de 20 anos, né, 21 anos agora, e a gente não vê ainda elas implementadas como deveriam, né? E esse que era para ser um tema fácil pra gente, né? Acabou que muita gente teve notas que caíram, né? Assim, não teve o resultado ainda, mas você pega ali e vê algumas redações que o pessoal conseguiu levar o caderno para casa, é algo que tem muita desinformação, o que não faz muito sentido, né? Porque a influência gigantesca que a gente tem as leis que você citou, que eu particularmente não sabia. E, então, assim, era um tema que era para ser fácil de a gente falar e muita gente bem. E acabou que não, que teve muita redação aí que foi bem complicada. A gente tem, o que eu acho assim, a gente tem muito acesso, só que a gente tem pouco investimento nisso. Sim. Sabe? Eu acho que assim, a gente é rodeado de internet, de tecnologia, coisas que nos fornecem. Esqueci o nome agora. Esqueci. Informação. Sim. E acho que falta um investimento nisso, sabe? Algo que impulsione. Sim, até porque, assim, por exemplo, de imediato, né, a lei ela torna obrigatória as instituições de ensino. Então, as instituições deveriam oferecer, né? Se quem, na maioria das vezes, lida com os alunos são os professores dentro de sala de aula, então os professores deveriam ter formação sobre isso também. E muitos não têm. Tá? Muitos não têm. Muitos acabam reproduzindo esses discursos que a gente está conversando aqui. E aí, como é que você pega para um aluno, né? A gente teve um caso aqui em Valença aí há pouco tempo, de uma professora, né? A gente não vai citar, né, logicamente quem é, mas que chegou na sala de aula de crianças e falou assim: hoje em dia tudo é mimimi, tudo é racismo. E entrou na sala imitando um macaco. Né? Você imagina aquilo na mente de uma criança negra. Das outras também, né? Mas ela num espaço de aprendizagem, né, passando por isso. Então, acho que falta, assim, também essa formação, né, dos profissionais, todos os profissionais, mas principalmente aí também dos professores, das professoras, para que eles possam se apropriar desse conteúdo e inserir em todas as áreas. A gente está falando de matemática, gente, matemática tem muitas referências ligadas à história e cultura africana. Dá para você trabalhar ali, além de história e geografia, né, área de linguagens, por exemplo. Então, assim, dá para você fazer muita coisa, né, com investimento nem tão grande. Né? Falta assim disposição e falta o poder público agir para fazer valer as leis. E acaba que você falou dessa questão que aconteceu aí na escola. É um absurdo que isso gera trauma nos alunos. E, assim, já aconteceu coisas na minha família, com a minha avó, que a gente estava conversando aqui no off, né? Geralmente é sempre com a mulher. E ela era criança e ela hoje carrega muitos traumas por conta de coisas que aconteceram na escola. Ela era criança, teve uma situação que ela ainda tinha essa questão da palmatória, de humilhar muitos alunos, e isso, querendo ou não, é uma humilhação que essa professora fez. O que aconteceu, particularmente na minha família, foi que ela, acho que tinha errado alguma coisa na escola e botaram uma orelha de burro nela, na frente da sala. Então, acaba que isso vai gerando traumas, e hoje em dia isso reflete muito na vida dela. Sim. Questão de estudo, ela tem muita dificuldade com algumas coisas, sabe? E isso... Hoje em dia, que era para ser algo muito
que a cabeça de muita gente já é muito aberta, ainda é uma coisa que a gente vê acontecendo assim e que causa uma indignação, porque a gente tudo tem, o telefone tem informação tudo aqui, que nem ela estava falando. Então, assim, a informação está na nossa mão o tempo inteiro. E acontecer um negócio desse é um absurdo, causa uma indignação. Né? A gente teve casos também, eu não lembro aonde foi o lugar em que uma criança negra foi de palhaço e colocaram uma máscara. Roupa dela de macaco. Isso foi agora, recentemente. Assim, e muita gente fica emocionada quando vê no Rio, vê em São Paulo. Aqui em Valença acontece muita coisa. Tá? Muitas situações a gente não fica, né? A gente, enquanto população, não fica sabendo, mas é cotidiano. Tanto situações por parte dos profissionais, quanto por parte dos próprios alunos. Chega e conversa, né, que vocês vão ver assim, coisas que a gente imaginava que em 2024 não fosse acontecer, sabe? E aí entra naquilo, né, que o Miguel falou. A avó dele tem dificuldade com os estudos. Cara, uma avó que cria 3, 4, 5 filhos, ela não tem falta de capacidade, né? Uhum. Uma pessoa que lutou para que a gente estivesse aqui hoje. O que faltou para ela foi oportunidade. Né? Então, a maioria dos nossos avós, dos nossos pais que não estudaram, a maioria foi porque tiveram que trabalhar na época. Aí entra a questão racial, que é um fator, sim, de desigualdade no nosso país, como a gente estava conversando. É só andar na rua. A gente vê as crianças que vendem paçoquinha. A maioria é criança preta, gente. Uhum. Os moradores de rua, a galera finge que não vê, né? Só vê quando convém. É só andar na rua e olhar para o lado. Né? Isso aí tem uma construção histórica. Né? E essa questão de só ver quando convém, né? Hoje em dia, muita gente está usando, da questão racial para ganhar visualização, dinheiro sobre a internet. O que a gente estava comentando também, né, aqui no off, era sobre os clipes, voltando nessa questão da música, que a gente estava falando agora, sobre o jovem que não teve oportunidade. Pela música que inclusive tem essa questão da cultura africana, consegue subir na vida e acaba querendo mostrar o que está ganhando, né? E isso gera aquele julgamento, que a gente está falando aqui, né, dos anéis de ouro grande, cordão de 1,5 kg. E isso acaba, preto favelado querendo se mostrar, que não sei o quê. E isso acaba que é como se manchasse mais a questão da negritude, né? Sim, é uma distorção de valores, né? Como vocês colocaram aqui a questão da herança africana, a nossa herança ela é muito poderosa, assim, né? Ela tem um valor muito grande e não é só material, é material também. E aí, quando a gente desconstrói isso, né? E vem com outras construções, a gente acaba se desviando do caminho principal. Né? Então a gente pega alguns jovens na nossa cidade mesmo, aqui na nossa região como um todo. Né? A maioria, né, não termina o estudo, o ensino médio, né? Uma boa parte não conclui. E quem conclui, né, uma boa parte não tem acesso ao ensino superior ou ao mercado de trabalho. E aí o que ele consome? Ele consome músicas, entretenimento de pessoas que ostentam uma riqueza material, que é o anel, que é um cordão, que são joias, são tênis, são roupas, para distanciar ele daquilo. Né? Eu não sou mais pobre agora, olha tudo que eu tenho. E, na verdade, a gente não está aqui falando para as pessoas não terem as coisas, né? Mas de valorização, ela vai além disso, né? De cordão, de anel, né? A riqueza, às vezes, poxa, muita gente não tem mais os avós. Né? Você chegar em casa, poder conversar com a sua avó, conversar com seus pais, com a sua tia, é uma coisa que muitas vezes não é mostrada nos clipes. Né? Então você vai desvirtuando a imagem e até a busca. Né? Que vale o que a gente tem, não é quem a gente é, né? Sim, uma coisa que a gente vê é que quando o dinheiro, vamos dizer assim, sobe a cabeça, parece que eles esquecem toda a sua cultura, tudo que eles passaram de antes, sabe? E eles meio que apagam isso, sendo que, assim, uma opinião minha, eles deviam valorizar isso para inspirar outros jovens negros. Sim, e assim, pessoas negras também, né? Não só negras, mas pessoas negras também. Isso é um problema que a gente tem dentro do próprio movimento, né? Elas ascendem economicamente, socialmente, conseguem comprar um carro melhor, uma casa melhor. Ela entra num processo de embranquecimento. Ela acha que ela não é negra mais, que ela vai ser lida de forma diferente. E a gente sabe que na prática não é assim, né? Como tem o caso do Vini Júnior que a gente estava conversando. Né? Então, na verdade, é a gente chegar onde a gente quiser, como a gente puder, mas valorizando de onde a gente veio.
né? Eu acho que esse é o que está faltando assim, para a gente poder valorizar nossas culturas, todas as nossas culturas, né? Mas essa herança também africana tão importante aí daquilo que a gente chama Brasil. Né? E a gente queria saber também sobre as cotas raciais, né? Teve um caso há pouco, acho que não tem nem um ano isso, né? Tem alguns meses, eu acho, que viralizou aí que um homem branco se pintou para poder passar no concurso usando cota. Sim, né? bem perto da gente aqui. A gente queria saber mais sobre isso, porque tem muita gente que acha que a cota é um tipo de racismo também, né? Sendo Sim, que um racismo reverso, né? E tem gente que também fala que tá falando que o preto precisa de cota porque ele é preto, e, sabe? Tem essa questão. Sim, o tempo todo querendo diminuir. Como se eles não tivessem capacidade, assim, tipo isso. Assim, a gente tem uma legislação, né? Ela foi promulgada em 2012. Né? Algumas universidades, né, ela começou com a questão da universidade, hoje ela se ampliou para alguns concursos federais. Mas algumas universidades já tinham implementado a cota antes de 2012, mas em 2012 ela foi oficializada. Né? Então, assim, muita gente fala que a cota deveria ser social, mas a cota já é social. Dentro das questões sociais, aí você tem a questão racial, né, e outros fatores que podem aparecer. Qual que é a questão? A cota é um mecanismo de redução de desigualdade. Então, aquela desigualdade que a gente não está conseguindo reduzir, a gente vai alcançar, entre aspas, através das cotas. É uma lei que é temporária. Né? É uma lei assim, a ideia é que daqui a um tempo ela não seja mais necessária. Mas hoje, né, em todos os lugares que ela foi implementada, ela cumpriu aquilo que deveria, que era reduzir a desigualdade. Então, a gente vê mais estudantes negros na universidade, consequentemente, teremos mais professores e professoras negras, também na universidade e também em todas as áreas aí, né, do ensino superior. Isso vai contribuir para uma mudança social. Né? A ideia é que daqui a um tempo a gente não esteja mais falando sobre cotas, mas hoje, no momento, elas ainda são muito necessárias. Antônio, você pode falar um pouquinho do projeto Coletivo Resistência, onde teve iniciativa, como que funciona até hoje? Sim, a gente surge, né, de um contexto de pandemia, né, surge da iniciativa aí do nosso amigo Jax, né, juntamente aí a gente vinha dialogando já há um tempo e pode não parecer, né, mas aparece, né, a galera que está na escola sabe, tem casos de racismos cotidianos, né, criança, adolescente, adulto, profissionais dentro da escola o tempo todo, né. Então, houveram alguns casos que foram muito emblemáticos. A gente estava muito envolvido com essa situação e a gente não conseguiu, né, imaginar esperar mais 20 anos para cumprimento de alguma lei. Né? A gente se juntou e pensou o que a gente poderia fazer a partir disso. Né? Disso foram chegando outros colegas, né, outros amigos, outras amigas, pessoas mais velhas, pessoas mais novas. Nós aprendemos juntos, né, o tempo todo e a gente está aí. Né? O nosso principal objetivo promover, né, contribuir para a promoção de uma educação antirracista, mas para isso a gente precisa combater o racismo, né, e todas as formas de opressão. Então a nossa base, né, principal aí é o combate ao racismo, né. Dentro do coletivo, né, as nossas colegas se juntaram, também existe a coletiva Mulheres Pretas, né, as mulheres pretas se juntaram, também estão na luta, tem uma questão racial ali junto com uma questão de gênero, né, tem uma base forte também importante aí, atitude, né, e assim buscar ampliar essas discussões, né? Então a gente tenta, né, são tentativas aí de transformar a sociedade que a gente vive. Muito legal isso, né? Ter a questão da mulher junto, porque junto com o racismo vem muito machismo junto, né? Sim, sim. E uma questão assim, para qualquer um pode entrar no projeto de vocês, independente de idade? Então, a gente conversa, né? A gente tem nossos momentos de diálogo, de formação e de ação, que é quando a gente parte para escolas, tem outras ações, né? Produção de materiais, algumas coisas em off também, depois a gente vai compartilhar com vocês. Mas tem a gente lá, né? Tem a rede social no Instagram, quem quiser depois pode seguir. Se quiser divulgar o Instagram do projeto, o Instagram pessoal. Sim, Coletivo Resistência RJ, né? Pode procurar lá. Pode mandar mensagem, lá você encontra o perfil, né, dos outros colegas, de todo mundo. E a gente está aberto ao diálogo, né? Aproveitando o que o Miguel falou, né? Nós somos naturalmente preconceituosos, né? Machistas, homofóbicos, nós somos assim. Então são conversas que incomodam
assim, no Te começo. bota para né? pensar mesmo. Né? Mas depois, assim, que a gente consegue admitir, né, essas nossas construções aí que foram feitas, a gente consegue avançar muito nesse debate, nessa conversa, como a gente está fazendo aqui. A gente consegue relembrar, gente, que o racismo, ele é um crime. E é importante que vocês denunciem. Isso, procura na escola principalmente, né? Fala com o professor, com a professora. Não resolveu, fala com a coordenação. Não resolveu, procura a direção. Não resolveu, delegacia, Ministério Público. Né? Houve muita luta para que a gente estivesse aqui aceitando passar por certas situações. Né? Antigamente era assim, que bom que hoje não é mais. Né? Não será mais assim daqui para Porque a frente. gente está numa constante evolução, né? Se a gente vê que não dá certo, a gente tem que procurar outros meios para acabar de vez com isso, né? Isso. Assim, é uma coisa que está dentro da sociedade, né? Que está desde que tudo era mato, né? Sim. Então é uma coisa que a gente tem que ir construindo aos poucos, né? Na verdade, desconstruindo, né? Para que isso possa acabar de uma vez. Né? E a gente, assim, é difícil porque, como a gente está falando, né? Como é difícil de você reconhecer, ou as pessoas colocam dificuldade para reconhecer, é mais difícil de você combater. Né? Então a gente precisa aí de vocês, aí de todos vocês, junto com a gente nessa luta, né? Para a gente poder continuar avançando nesse debate aí, nessas desconstruções. Né? A gente fica muito feliz de ter batido esse papo. Foi algo assim que não só para a gente aqui, mas para todo mundo que vai assistir, esclarecedor. É muito importante, né, a gente discutir sobre isso, ter essas iniciativas que nem o projeto de vocês têm, para a gente poder evoluir como ser humano e contribuir cada vez mais com a sociedade. Se você quiser deixar seu Instagram pessoal, para quem quiser tirar alguma dúvida, né, você pode ficar à vontade. Sim, é Antônio.Kwanza, né? Quem precisar, quem quiser lá mandar mensagem, tiver alguma questão, pode entrar em contato com a gente através do coletivo também, né? Nós estamos aí para dialogar. Foi um prazer receber você aqui, né? Porque é muito bom ter essas conversas, né? Mas muito obrigado. É isso, gente. Foi mais um episódio. Espero muito que vocês tenham gostado. Um papo muito importante, né? E que todos nós possamos aprender cada vez mais com pessoas como o Antônio e como tantos outros que estão aí dentro da nossa sociedade querendo fazer diferença. É isso, galera. Tchau. Falou. Até a próxima.